Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje é dia 7 de dezembro de 2022, quarta-feira, está com uma neblina bem densa. A mínima de hoje será de 2 graus e a máxima será de 14 graus. Lá fora agora está com 3 graus, agora são 4 horas e 42 minutos. A alvorada de hoje será às 6 horas e 36 minutos, e o crepúsculo será às 16 horas e 26 minutos. O dia durou 9 horas e 50 minutos. Sejam bem-vindos na rotina 345. Olá! Como estão vocês? Eu sou Japinha, sejam bem-vindos no meu canal. Sou japonês nascido no Japão, fui para o Brasil bem pequeno, cresci e fui educado em São Paulo, mas pela força do destino acabei retornando para o Japão. Eu moro no Japão há mais de 30 anos, tenho uma casa própria e moro com a minha esposa brasileira, a senhora Japinha e 2 filhos. Abri este canal em maio de 2021. Quando a inspiração permite, eu narro sobre a minha rotina aqui no Japão, ou conto alguma curiosidade deste país. No início comecei filmando paisagens de arrozais e cenas de viagens que eu fazia. Eu não tinha ideia de como montar um canal diferenciado dos outros, e na falta de ideias resolvi filmar vídeos do caminho do meu trabalho, e para minha surpresa, conseguia filmar muitos flagrantes da natureza, como um falcão que me acompanhou voando junto. Dias de chuvas, neves, fazão cruzando a avenida, alvorada e pôr do sol lindíssimo, neblinas de todo tipo, e batizei o vídeo de rotina. Mas na realidade não tem nada de rotina nos vídeos, cada dia é uma novidade. No meio da euforia da Copa, quando o Japão venceu a Alemanha, e depois a Espanha, circulou uma notícia bastante triste. O falecimento do ator Toru Watanabe. Ele era um ator bastante querido no Japão, e a morte ocorreu em apenas 8 dias após a sua internação. Ele tinha apenas 61 anos, e a causa da morte foi de intoxicação alimentar. O que nos assustou foi a morte causada por intoxicação. Quem nunca teve uma dor de barriga por comer algo estragado? Muita gente se surpreendeu com a morte repentina do ator, que adorava comer as delícias da culinária. O ator Toru Watanabe faleceu no dia 28 do mês passado. Ele tinha apenas 61 anos, faleceu devido à sepse. A sepse, também chamada de septicemia, ou sepsis, é um problema que ocorre nos pacientes com infecções graves, caracterizada por um intenso estado inflamatório em todo o organismo. A sepse é desencadeada pela invasão da corrente sanguínea por agentes infecciosos, principalmente bactérias ou vírus. Por isso, é habitualmente chamada pelo público leigo de infecção do sangue, bactéria no sangue ou infecção generalizada. De modo simples, sepse é a doença que surge quando germes, principalmente bactérias, invadem a corrente sanguínea e provocam uma intensa resposta inflamatória por todo o organismo. O Watanabe havia tido sintomas no dia 20 de novembro. Ele teve sintomas como febre e dores abdominais, e ao ser examinado num hospital de Tóquio, foi diagnosticado com gastroenterite bacteriana, ou seja, intoxicação. E foi imediatamente internado. Depois disso, ele desenvolveu sepse e faleceu apenas 8 dias após ser hospitalizado. A gastroenterite bacteriana, também chamada de intoxicação alimentar. Por que uma intoxicação leva à sepse? Iwao Kawashima, ex-vice-diretor do Tokyo Metropolitan Geriatrics Medical Center, explica. Quando o corpo é infectado por patógenos, como bactérias e vírus, ocorre uma resposta do sistema imunológico, que protege contra eles, e as feridas são reparadas. A septicemia é uma condição que causa danos aos órgãos. A via de infecção geralmente é pneumonia, infecções do sistema urinário, também da infecção intestinal, como gastroenterite bacteriana, e infecções de feridas nas mãos e nos pés. Morrem mais de 100.000 pessoas por ano, e os fatores que agravam são pessoas que têm diabetes, doenças hepáticas, câncer e idosos. Uma doença que causa sepse é a pneumonia causada pela Covid.
De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, houve 717 casos de intoxicação alimentar no ano passado. No total de 11.080 pacientes hospitalizados. Pois é muito comum a intoxicação ocorrer em grandes eventos, ou em refeitórios de empresas, acabando atingindo centenas de pessoas ao mesmo tempo. Como nos anos anteriores, junho, quando começa a estação das chuvas, é comum, mas abril superou junho do ano passado. Em abril do ano passado, houve intoxicação numa loja de marmitas para viagem costumamos ter intoxicação contaminadas com norovírus, resultando em 2.545 pessoas com intoxicação. Este foi a razão para o maior número de pessoas infectadas do que o normal, mas a intoxicação alimentar também está ocorrendo em outros meses. Independentemente do número de pacientes, o número de casos de intoxicação alimentar tende a ser maior no final do ano do que em junho. No ano passado, o leite contaminado em Toyama causou intoxicação em grupo, resultando em um grande número de pacientes, mas frutos do mar, carne e verduras foram causas de intoxicação. A intoxicação aparece mesmo em alimentos cozidos, este contaminado por pessoas contaminadas, ou pelo uso de materiais não higienizados. Muitos acham que a intoxicação ocorre quando ingerimos alimentos crus, mas não é bem assim. Nesse aspecto, os restaurantes estão em primeiro lugar em intoxicação alimentar, e a causa é a falta de higiene. Mas também é fato que acontece com frequência em casa, por isso devemos ter cuidado não apenas com os alimentos crus, mas também com as misturas prontas que vendem em supermercados, que levamos para casa. É bastante doloroso ter vômitos e diarreia ininterrupto. Se a infecção for acompanhada de febre alta, é ainda mais pior, mas se seu organismo for saudável, você se recuperará em poucos dias. De fato, no ano passado o número de infectados ultrapassou 10.000 pessoas, mas apenas 2 pessoas morreram. É todo ano na mesma porcentagem de mortos. Mas, o Watanabe desenvolveu sepse por intoxicação alimentar, e perdeu a vida. E aos 61 anos, muito novo para ter sepse. Existe algum fator que os outros não têm? O Dr. Kuwashima diz que não. Os números é apenas especulação baseada em relatórios. De acordo com relatos, o Watanabe estava com diabetes na casa dos 30 anos, e desde os 50, faz hemodiálise devido ao declínio da função renal. Pessoas com diabetes tendem a ter um sistema imunológico enfraquecido, o que aumenta o risco de infecção. Isso é um alerta para pessoas com baixo controle de açúcar no sangue, e quando essas pessoas são submetidas à cirurgia. É importante reduzir seus níveis de açúcar no sangue, para reduzir o risco de infecção depois da cirurgia. Além disso, se você tiver insuficiência renal, e faz hemodiálise, em princípio, você faz hemodiálise 3 vezes por semana, com o intuito de baixar o nível de açúcar no sangue, antes de ser submetido à cirurgia. A sepse tende a se tornar mais grave quem faz a hemodiálise. Diabetes e hipertensão são as 2 principais causas de fazer a hemodiálise. Este foi o fator do Watanabe ser atacado pela sepse. Não seria tão grave para quem tem saúde. A diabetes, uma das doenças relacionadas ao estilo de vida e hábito alimentar, e quando você está com diabetes todo o organismo fica debilitado. O diabetes tem 3 complicações principais: a neuropatia que paralisa a sensação nos nervos periféricos, a retinopatia que causa cegueira, e a nefropatia diabética que causa insuficiência renal. É considerada uma exacerbação do diabetes. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição, em 2016, foi registrado 20 milhões de pessoas com diabetes, incluindo o grupo pré-diabético. Segundo a mesma pesquisa, estima-se que o número de hipertensos seja de 43 milhões, e sabe-se que o descuido com o tratamento prejudica os rins, sendo muitas vezes necessária a hemodiálise, quando a inflamação dos rins piora. Existem várias doenças que levam à introdução da hemodiálise, mas os 2 principais fatores são a nefropatia diabética e a glomerulonefrite crônica.
Mais uma vez diagnosticado como insuficiência renal, a hemodiálise torna-se inevitável. O diabetes e hipertensão, no Japão, são doenças nacionais. Aqueles que se enquadram em qualquer uma dessas categorias devem aprender com a morte de Watanabe, conviver com as suas doenças e receber tratamento adequado, mas a situação atual é que muitas pessoas que são diagnosticadas com diabetes ou hipertensão em exames médicos não apresentam sintomas subjetivos, portanto, não se tratam. De acordo com a regra das metades, cerca de metade de todos os pacientes hipertensos são tratados, e metade do grupo tratado atinge os padrões de pressão arterial normais. Por outro lado, no grupo metade não se tratam e acabam tendo complicações no futuro. Vejo que os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição de 2016 estão de acordo com o que o Dr. Kawashima apontou. Em primeiro lugar, o grupo em tratamento representou 56% do total, com 27% atingindo a meta e 29% não atingindo a meta. Os 44% restantes do grupo não tratado não são nem a metade, mas ainda 11% estão cientes da hipertensão e 33% não estão cientes disso. Pessoas que não foram tratadas, e não sabem disso, devem ser examinadas e tratadas. Para aquelas que estão em tratamento e não obtiveram os resultados, e aquelas que não foram tratadas, é importante baixar a glicemia, e os níveis de pressão arterial, tanto quanto possível. Mesmo que não ocorra insuficiência renal, complicações como infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral podem levar à morte no futuro. O Watanabe atualizou seu blog, todos os dias até pouco antes de sua morte. E como diziam dele, o comilão, no blog havia muitas fotos de comidas deliciosas. É difícil acreditar que ele é um paciente em hemodiálise, mas a atualização parou no dia 19 do mês passado. No dia seguinte, ele foi internado com gastroenterite bacteriana. Sua morte repentina apenas 8 dias depois afligiu sua família, e sua esposa, Ikui, que é atriz de novelas, disse estar arrasada. Aqueles que são surpreendidos com a notícia de sua morte provavelmente cuidarão de sua dieta e tomara que vá fazer uma consulta no médico, para não deixar a família desamparada. Este foi um artigo que eu traduzi, achei importante, pois tenho amigos aí no Brasil que têm problemas de diabetes, e sei que diabetes é um problema mundial. Quanto mais conseguimos melhorar a nossa dieta alimentar, proporcionalmente aumentará os diabéticos. Espero que este artigo seja de utilidade para alguém.